bem-vindos ao programa Olhar do Estilo pela Premier TV. E hoje nós vamos falar sobre o tempo. Tempo é um valor precioso que, independente do nosso poder aquisitivo, ele é igual para todos. E por isso que a gente tem que entender a preciosidade, como que a gente pode fazer ele trabalhar ao nosso favor. Porque tem como se trabalhar isso com estratégia, com planejamento. Para isso, hoje a minha convidada é Janaína Paz, que é gestora de marcas e carreiras. Bem-vinda, Janaína. Obrigada, Sigrid, por mais esse convite, né? Será um prazer aqui conversar com a sua audiência, com você, trocar um pouquinho de conhecimento aí com o pessoal para ajudar para 2022 a gente entrar com tudo, né? Isso, perfeito. Sobre essa gestão do tempo, sobre fazer o tempo trabalhar ao nosso favor. A gente vê que a cada dia mais, principalmente no final do ano, né? Tem essa correria, essa sensação de que o tempo está corrido e que não vai dar mais tempo para fazer nada. E eu sempre parto do seguinte princípio, que sempre é possível a gente fazer muita coisa quando a gente tem serenidade, quando a gente planejou, quando a gente olha, quando a gente consegue mensurar o processo. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiro que eu quero dizer que tempo é o nosso principal ativo. Eu digo que nós temos 5 ativos que a gente precisa prestar atenção. O primeiro deles é tempo, aonde a gente coloca a nossa energia, como a gente administra os nossos recursos financeiros, os nossos recursos de pessoas e também a nossa saúde. Então, o tempo, para trabalhar ao nosso favor, a gente precisa olhar para esses 5 ativos com muito carinho e muito cuidado. E aí eu vou voltar numa questão um pouquinho lá atrás, que a gente, antes de sair planejando, fazendo as coisas, a gente precisa ter clareza. E aí vem o processo de autoconhecimento, da gente fazer uma pausa, já que a gente está chegando, né, no final do ano. Sim. A importância dessa pausa para a gente gerar clareza. Olhar o caminho percorrido até aqui, não querer atropelar, porque a gente não atingiu as nossas metas. A gente veio aí, né, do Covid, 2 anos assim que foram bastante difíceis e ano para a gente repensar sobre quem nós queremos nos tornar nesse movimento. Então, a clareza do topo da nossa montanha, ele faz todo sentido para que a gente possa ter realmente uma gestão mais efetiva do nosso tempo e aí sim, planejar com cuidado as ações que você vai, os objetivos das ações, para que você possa daí sim, com mais foco, gerar estratégia, buscar os recursos necessários e mensurar o tempo para que você possa ter mais assertividade no ano ou nos próximos anos, né? Que nem tem muita gente que diz assim, mas eu vou planejar o tempo nesse mundo volátil, incerto, ambíguo, né? Temos sim que pensar no nosso topo da montanha, não vamos pensar que eu posso morrer amanhã, eu posso demorar anos, né? Então, eu tenho que olhar para onde eu quero ir, ter essa clareza, se isso está alinhado ao meu centro de força, está alinhado àquilo que eu quero como estratégia de vida pessoal, carreira, como é que vai ser todo esse processo, para que aí a gente possa realmente criar as ações certas, né? O passo a passo, o processo. E o processo é muito importante, né? Isso é tão importante, ter essa visão abrangente, de conseguir enxergar. Eu vejo assim, a gente está nesse período de final de ano, então é muito importante aproveitar, por mais que já deixou muitas metas para o próximo ano, mas aproveitar e fazer essa reflexão a partir do que foi visto, planejado. A gente sabe que todos os anos tem algumas metas que se repetem, porque às vezes são metas de longo prazo, então elas exigem um tempo, elas exigem uma maturação, um processo maior, e às vezes eu vejo assim, a pessoa está muito próxima de alcançar aquele objetivo, só que por falta de paciência, por falta de determinação e perseverança, muitas vezes ela desiste. Às vezes era no outro ano, mas por quê? Ela planejou, achou que era uma meta de médio prazo e era uma meta de longo prazo. E é interessante essa percepção, Sigrid, porque o tempo, né, eu já dizia Coven, você precisa entender o que é importante para você e significativo para você. E o que eu tenho visto hoje? Muita gente querendo seguir receita pronta ou seguir a manada, achando que vai achar o pote de ouro amanhã e não tem essa paciência para percorrer o caminho. As pessoas confundem modelagem, né? Exatamente. Pegar, vou fazer igualzinho. Não, a história de vida daquela pessoa é diferente. Até mesmo a modelagem, eu digo assim, a gente tem que tomar certos cuidados. Sim. Eu faço, né, gestão de carreira e gestão de marcas e quando eu vou trabalhar algumas ferramentas, eu tomo cuidado para que ele gere essa consciência. Ou seja, para que a gente tenha uma expansão dessa consciência e de saber o que é significativo e importante para nós. Todo mundo fica falando aí, em propósito, mas qual é o meu propósito? Primeiro que a gente precisa entender o nosso propósito, pessoal.
Não é nem um propósito profissional. E todos os dias você vai ter o propósito como mãe, como filha, como carreira, você vai ter, né, isso interligado. Agora, qual que é o teu cerne, né, da tua essência? O que grita mais alto, né, nos teus níveis de consciência para que você entenda e compreenda o que é importante e significativo para você, para daí sim você dizer assim, poxa, o meu caminho é esse aqui. Então, se eu tenho esse caminho, eu vou criar o processo para percorrer esse caminho. Sim. Então, quando eu digo assim, qual é o seu topo da montanha, o que é importante para você? A gente se perguntar em todas as nossas áreas o que é importante na área da saúde. E não ficar preso, né? Exatamente. Porque eu vejo que às vezes mudou de fase, a pessoa ela ficou presa ali num estado e às vezes ela se frustra em função disso. Exatamente. E aí, uma outra coisa importante que você falou assim, é não ficar preso. É você entender qual é o teu perfil e quais as ferramentas, né, os pontos fortes que você tem para atingir aquele objetivo e quem pode te ajudar a atingir esses objetivos. Mas ficar preso num planejamento é você olhar e dizer assim, poxa, eu tenho só isso aqui para seguir, eu tenho só essa receita. Não existe uma receita. Eu digo que quando você planeja, você tem mais chance de fazer uma gestão intencional dos seus objetivos, né? A curto, Sim. médio e longo prazo. E quando você faz essa gestão, você compreende que você vai precisar ajustar rotas. Vamos pegar o exemplo do Covid, né? Há dois anos atrás, em 2020, em março, tudo parou. Eu tinha clientes que estavam no planejamento de 2019 para 2020 e a gente só teve que fazer ajustes de rota. Então, com o planejamento, ele se torna mais fácil para você entender qual é o teu escopo, aonde você precisa ajustar, quais comportamentos você precisa melhorar, né? Quais são os seus pontos sombras, onde é que você vai estar fazendo esse ajuste. Mas é fazer uma gestão intencional desses objetivos. E aí tem um outro ponto que a gente tem que pegar, que todo mundo diz assim, eu tenho 12 áreas da vida para suportar e aí eu quero fazer, cheguei no final do ano, olhei para trás, não fiz nenhuma. Então, eu sempre elejo 4 a 5 objetivos no ano seguinte, pessoal, profissional, na área onde eu preciso gerar mais alavanque para que eu possa atingir o meu processo a curto e médio e longo prazo. O curto prazo são as ações que vão te gerar esse impulsionamento dos seus ativos, seja comportamento, seja onde você está colocando seu foco, a sua saúde, para que você tenha energia para você poder atingir Exato. Esses objetivos aí. Né? Então, isso é tão importante, porque a pessoa ela precisa saber para onde ela está indo, Exato. Ela precisa ter muito claro, e assim, eu sempre digo que essa estratégia, ela precisa ser feita nesse momento de tranquilidade, não é quando, e às vezes não é fazer no final do ano, às vezes acontece muito isso, a pessoa, final do ano, dia 31, fez aquela lista do Papai Noel, o que eu quero no ano que vem, sabendo se a pessoa é adulta, não, mas eu vou realizar, o Papai Noel, né, Exato. Mas assim, é entender que não é pegar e guardar aquela lista. O que faz a diferença de quem alcança esses objetivos e quem não alcança? Quem diariamente tem em mente quais são as ações que eu tenho que fazer hoje. Amanhã, a pessoa vai dormir. Eu sempre digo, antes de dormir, pensa quais são as ações que você tem, qual é o seu objetivo principal que vai te dar essa energia, que vai te dar esse foco, que vai te dar um resultado, que vai conseguir alavancar as outras áreas, que vai te dar esse tempo, vai gerar mais tempo e qualidade e energia de vida. Eu sempre digo assim, tem muita gente fazendo barulho e não fazendo movimento. Então, quando a gente pensa no movimento, eu tenho que pensar, ok, eu tenho um objetivo para atingir, vamos pegar um exemplo de um objetivo profissional. Né? Me dá um objetivo aí que você queira atingir. Por exemplo, vou trazer um meu. Eu tenho um livro que eu vou lançar solo e esse livro ele tem alguns passos, algumas ações para que eu possa atingir esse objetivo. Então, eu tenho clareza do que eu quero. Aí eu tenho que pensar assim, mas qual é o meu objetivo com esse projeto? Eu quero atingir isso, isso, isso. Qual vai ser a estratégia para eu atingir esses objetivos? E aí, fazer o meu planejamento diário para que eu possa chegar na data que eu me propus a lançar, ter o resultado efetivo. Então, a gente pensa no projeto e pensa o quanto ele é importante para a carreira, né? No meu caso, o quanto ele é importante para a minha carreira e como eu vou fazer com que o tempo trabalhe a meu favor. E aí você falou uma coisa muito importante, é menos gasto de energia. Quando você faz a gestão, eu uso hoje a agenda do Google, eu tenho agenda de tarefas, eu tenho agenda de todo o meu trabalho e eu uso a ferramenta, o Trello, para organizar o meu plano de vida e eu tenho isso já desde 2001. Eu faço isso, eu já fazia bem antes, mas planejado com ferramentas, né, desde 2001. Então, todo ano eu só vou ajustando ali, vou sabendo qual é o caminho que eu quero seguir.
Então, quando você usa das ferramentas a teu favor, usa o tempo a teu favor e que você sabe quais são os blocos que você vai separar para fazer esse projeto, você tem muito mais resultado, muito mais efetividade, faz muito mais movimento do que barulho. E é isso que a grande maioria chega e quer atropelar. E quando a gente atropela os processos... É verdade. E pegando esse gancho que você falou, do exemplo do livro, que é importante, eu vejo assim, tem muita gente que tem esse objetivo. Só que o que acontece? A pessoa ela não tem só esse objetivo, ela tem inúmeros outros. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. A pessoa ela tem aumentar o faturamento em 100% no mês, escrever um livro e publicar esse livro, aumentar as suas redes sociais, o engajamento. Então, assim, às vezes são muitos objetivos que exigem foco, que exigem uma energia, e a pessoa tem que saber também o que ela tem que priorizar. Exato. Porque o que acontece? Como ela fica, às vezes, dispersando energia, ela acaba não fazendo nenhuma dessas coisas bem feita. Exatamente. Ou seja, vamos lá. Quando eu falo do livro, o livro ele não é um objetivo, ele é uma estratégia. Então, como carreira, eu quero ser referência em quê? Então, se eu quero ser uma referência, quais são as estratégias? O livro pode ser uma das estratégias. Então, será que essa estratégia cabe neste momento ou cabe em outro momento? Então, eu tenho que olhar quais são as ações que vão me levar para o topo da montanha. Exato. Se eu desejo ser uma referência em medicina ortomolecular, quais são as estratégias que vão me levar até lá? Então, eu preciso pensar e planejar a estratégia no momento certo e olhar mês a mês, ano a ano, como é que eu vou atingir? Eu vou ser uma referência em medicina ortomolecular daqui 5 anos. Então, esses 5 anos eu tenho as estratégias e aí eu preciso definir os processos, que é o planejamento, são as ações táticas, né, que vão me levar para esse objetivo. E a grande maioria sai atropelando. E o tempo, o Coven já dizia, né? Faça aquilo que é importante naquele momento, dê um passo de cada vez e faça o suficiente. Só que aí, quando eu faço um planejamento, eu tenho métricas. Como é que eu vou medir se eu estou fazendo barulho ou se eu estou fazendo movimento? Então, tem que ter métricas. Tá, o que vai me garantir que eu aumentei meu faturamento? O que vai me garantir que eu estou executando o meu planejamento do livro? Então, eu preciso ter métricas, medir os resultados. Saber se eu estou atingindo um determinado objetivo ou não. E aí o tempo, ele precisa trabalhar na sua Até para não ficar patinando em cima disso. Porque eu vejo que acontece também bastante. A pessoa, às vezes, ela se enche de metas e objetivos e aquele principal, que às vezes é muito grande, ela não consegue atingir porque ela tem esses outros. Exato. Essa é uma forma de autossabotagem. Exatamente. Porque aí tem a desculpa, não, eu não alcancei aquele objetivo porque eu estava envolvida com isso, com aquilo outro. Então, assim, as desculpas, não é sabotagem. As desculpas que nós damos para não atingir os auto-boicote. A pessoa, ela, simplesmente, ela tem que ter autorresponsabilidade, maturidade, sim, para muitas vezes chegar e ver, não, eu não estou alcançando aquele meu objetivo porque eu me enchi de atividades que me desviam o foco e me tiram a energia. E que, logicamente, vão roubar o meu tempo, que é o tema do nosso programa, que é tão precioso e que a gente precisa ver onde é que a gente vai priorizar. Por isso que o primeiro momento da manhã é o momento mais importante que a gente tem para colocar essa energia para fazer o que a gente precisa. Exatamente. E tem uma outra coisa, você falou de boicote, quer ver outras coisas que boicotam o nosso dia a dia, o nosso tempo, são as distrações, como rede social, WhatsApp, mas eu tenho que atender cliente. Não, tudo isso distrai. Outra coisa, lembra quando eu falo onde é que você coloca energia? Às vezes você fica num processo de comparação, às vezes você não se coloca no seu processo. O dizer sim para os outros e não dizer sim para os seus projetos, saber em que momento você vai determinar do seu tempo. Para os amigos, porque a gente tem todas as áreas da vida. Então, quais são os momentos que você vai determinar para cada papel, porque nós temos múltiplos papéis. Para a família. Né, para a família e tudo. A pessoa está na família pensando no projeto, aí está no projeto pensando que devia estar na família. E aí eu falo, né, de você estar presente. Então, defina durante a tua semana, dentro, né, de todas essas esferas da vida, qual é o tempo que você vai dedicar para cada um e aonde você vai dizer sim. Quando você tem clareza dos seus objetivos, do seu escopo, você diz mais sim para você. Você não sai por aí atendendo o escopo dos outros. Então, dentro de um planejamento pessoal ou profissional ou do negócio, você coloca foco naquilo que é importante.
Exato. Importante para você atingir os objetivos. E aí, quando a gente fala de planejamento pessoal, a gente também fala de um planejamento de uma empresa, que também precisa dos processos, Sim. precisa de estratégia, precisa olhar até porque são o várias futuro, pessoas, porque senão muito você importante. fica, como diz, pega um ovo aqui, joga numa parede, joga na outra e sai sem estratégia nenhuma, fazendo barulho e não movimento. Os resultados que poderiam ser mais assertivos são menos assertivos. Então isso é em tudo, E ao né? contrário, gera cansaço, estresse, desgaste da equipe. Exatamente, é muito desmotivação. importante. Quando a gente pensa, né, sempre é a palavra, né, a motivação, motivos para a ação. Então, Exato. o que me faz ter, quais são os motivos que eu tenho para agir, para me tirar da cama todo dia, para fazer... Não, a gente não faz, a gente só pensa, né, motivação, a pessoa acorda super motivada para fazer. Nada. É pensar quais são os motivos que eu tenho, não é uma animação. E aí vem um ponto É muito algo importante. racional, na maioria das vezes é um processo racional, não é emocional. Não. O problema que eu vejo assim, que às vezes acontece muito uma confusão em relação a isso, que as pessoas acham que é emocional. Eu não estou sentindo, ou então uma hora sente uma coisa, dependendo do temperamento, trabalho muito com essa linha, dependendo do temperamento, uma hora eu sinto, estou sentindo meu coração que é tal coisa. Aí, eu agora não estou mais sentindo, aí desiste. E não é por aí. Às vezes, isso daí é esse processo que a pessoa ela entra nesse conflito, começa a ficar difícil o processo e às vezes falta muito pouco para ela conseguir alcançar o objetivo e ela vai e volta tudo. Tudo está aqui, né? Nós temos um cérebro. Então, como é que funciona todo esse processo aí nessa máquina que é tão potente? E aí eu vou dizer uma outra coisa. Nesse processo de auto-boicote, nós estamos o tempo todo precisando gerenciar a nós mesmos. Então, eu digo, antes de você liderar algo, você precisa liderar a você, liderar suas emoções, liderar, né, a sua vida como um todo, porque aí a gente vê que muita gente deseja algo, mas não é protagonista. Não tem estrutura para alcançar. Exatamente. E por que ele não é protagonista? Por várias questões, ou por medo de agir, ou por comparação, ou por história, não está preparado emocionalmente. E aí a gestão emocional, né? E a gente está vendo isso cada vez mais, a gente precisa se autoliderar. E você só consegue fazendo isso se você tem esse processo de autoconhecimento, autorresponsabilidade, você determinar os teus objetivos. Quer dizer que nós vamos estar o tempo todo felizes? Não, muito pelo só que contrário. a gente pode desenvolver um modelo de plenitude para a gente saber que a gente está no processo de realização, que vai ter as frustrações, que às vezes até mesmo o erro, às vezes a gente toma determinadas decisões e entra no erro e a gente precisa também gerenciar o nosso erro, porque ele é tão importante quanto o sucesso, né? O insucesso também precisa ser medido. Às vezes quando você não tem sucesso em alguma ação, você tem que medir por que eu não tive sucesso naquela ação. Então, tudo isso faz parte do processo, e eu digo processo de vida, né? Você precisa o tempo todo saber para onde você está caminhando, com quem você está caminhando, como você está caminhando e por que você quer caminhar em direção daquilo ali. E isso faz parte de uma gestão pessoal, de um planejamento pessoal, né, de vida, de carreira, de negócios e de tudo, né? Então, e por isso que a maturidade ela é imprescindível nesse processo. Porque quando a gente fala de maturidade, é que nem uma criança, por exemplo, por que tem a faixa etária dos brinquedos, né? Porque tem brinquedos que se for dar para uma criança muito pequena, ela vai quebrar. Então eu vejo assim, tem muitas coisas que a pessoa ela quer e eu tenho de verdade essa crença que todos são capazes de alcançar desde que se comprometam com o resultado necessário para chegar lá. Só que o que acontece muitas vezes é que a pessoa ela não tem às vezes essa paciência de ter essa maturidade de entender que ela está no processo para se tornar quem ela precisa ser para alcançar aquele resultado. E ela se perde no caminho. Ela tem condições, está o potencial dentro dela de chegar lá. Eu fiz até uma live com esse tema de potencialidade. Ela tem esse potencial, mas é algo que precisa vir a ser. Para precisar vir a ser, tem esse processo todo que vai fazer com que ela tenha força, que ela amadureça, que ela cresça, que ela tenha essa maturidade para poder alcançar esse resultado. E é muito importante entender isso. Às vezes, essa é a diferença que faz toda a diferença. E maturidade não tem a ver com idade. Não, a gente conhece nada. Pessoas mais novas, mais maduras, e pessoas mais velhas que são imaturas. Exato. Né? E ficam ali brigando, né, com o próprio ego, com as teimosias. Então, a gente tem que entender que o processo de maturidade também faz parte do nosso comportamento e que precisa ser amadurecido. Eu digo assim, se você não está nesse processo, busca terapia. Que terapia faz bem para todo mundo, claro. né?
mas é um processo de construção mesmo do seu próprio autoconhecimento, da busca por você se conhecer, saber quem você é. Nós temos pontos fortes, nós temos luz, nós temos sombras, nós temos vulnerabilidades, nós passamos por um processo vulnerável que é o Covid, estamos passando ainda, nós não temos a certeza do futuro, mas a gente precisa gerenciar essa inteligência emocional para que a gente possa amadurecer mesmo, né, nos processos. Ver quais são os aprendizados. Ouvir a sua volta, o seu entorno. Coisa, né? Esse período que aconteceu, logicamente, trouxe muita crise, dor para algumas famílias. Para todos, né? Mas assim, tiveram algumas que sentiram mais de perto exato. isso. Eu tive alegria, por exemplo, estava vendo esse ano, eu sempre faço um pote da gratidão e eu já desfiz o meu pote esse ano e um dos motivos lá era que meu pai teve Covid e ele se curou, ele salvou. Exato. E ele estava assim, bem... Então, assim, olha a alegria. Eu tenho, assim, essa alegria. Graças a Deus, esse se for ver de todos os motivos que eu tenho ali, esse foi o principal. Mas, assim, a gente sabe que tiveram famílias que foram devastadas, né? Exato. Em diversos aspectos. Então, assim, é um processo de olhar o que eu aprendi. Porque, como você falou, todo em maior ou menor grau sofreu. Uns muito Sim. mais. Sem dúvida, não dá nem para... A educadora de cada um, ela é individual. Eu sempre digo que o processo é individual, mas não é sozinho. Então, é uma construção diária, né, do seu processo. Agora, tem pessoas que preferem caminhar sozinhas, mais isoladas, e tem pessoas que preferem caminhar junto, e essas trocas, né, são fantásticas, né? Quando a gente troca um conhecimento, uma experiência, a gente vai crescendo como ser humano. Quer dizer que estamos 100% certos? Não. Mas a gente tem que ter essa... E aí que a gente cresce. Exatamente. Quando a gente se junta. Isso daí, eu acho que trouxe também um pouco isso. Ao mesmo tempo que afastou as pessoas, né, porque tiveram que fazer um recolhimento. Teve gente que entrou na sua bolha. Isso, ao mesmo tempo que teve esse movimento, né, de ficarem mais atrás do computador e coisa e tal. Por outro lado, acho que cresceu essa consciência da necessidade dessa... necessidade do outro, de estar junto, que quando duas pessoas estão juntas, elas crescem muito mais, elas trocam mais ideias. A gente brinca, a gente tem um momento da cozinha no escritório que a gente filosofa, né? Então a gente filosofa sobre nós. E isso faz com que a gente cresça, que a gente amadureça. Né? A hora do cafezinho, a hora do cafezinho. Muito importante. Às vezes até mesmo em casa, a troca com os amigos. Sim. É muito importante a gente estar aberto a esse aprendizado. Então, assim, quando você está o tempo todo ali construindo a sua jornada, você não está sozinho. Exato. Né? E voltar a reaprender, se for o caso. Quem ficou muito em casa, Exato. Porque eu vejo assim, tem muita gente que tem me trazido isso. Eu estou com fobia social. O Covid, ele me trouxe essa coisa de isolamento, curti pra caramba, ficar sozinha e não quero mais ver gente. Só que assim, é hora de fazer um movimento contrário disso, porque a gente cresce realmente... nos relacionamentos. Exatamente. Quando a gente está só conosco mesmo, a gente logicamente tem um processo, né, de crescimento, de introspecção, de autoconhecimento, mas é no outro que surgem muitas vezes as divergências, que faz a gente refletir posicionamentos diferentes, de ver que não necessariamente o nosso ponto de vista é o único, absoluto. Exatamente. E o processo, quando a gente entra no coletivo, em 2022, a gente está vendo que esse processo da cooperação, da integração, do fazer junto, do caminhar junto, vai te levar mais longe. Não é só 2022, eu sempre acreditei nisso. Sozinho a gente vai rápido, junto a gente vai mais longe. E aí, quando você falou da fobia social, as pessoas agora estão se questionando com quem eu quero estar nesse movimento. Eu sempre faço a pergunta, né, num determinado momento do processo, com quem você quer estar sentado à mesa daqui a 20 anos, né? Quem vai fazer parte dessa sua mesa, né? Então, quem você quer estar? Então, às vezes você começa a refletir, poxa, mas eu quero ter pessoas à minha volta que sejam assim, que tenham essa personalidade. Mas eu não preciso ter pessoas iguais, mas eu tenho que ter pessoas que têm valores parecidos, que tenham, né, tem essa empatia, essa humanidade, né, que tem os valores muito próximos aos seus. E aí, com quem você quer estar caminhando, né, nessa jornada. Então, eu acho que o Covid trouxe realmente esse recolhimento, essa fobia social também do voltar para fora, mas espera aí, então, quem eu quero me tornar nesse novo movimento e como eu quero fazer esse novo movimento daqui para frente? Porque não existe mais tempo para a gente ficar estacionados, o aprendizado é contínuo, está aí, né, o lifelong learning para provar, crescer com tudo e com todos a todo momento, então é estar aberto a esses processos. E essa jornada, ela é um processo. Né? Então, se a gente for perceber, né, no ideograma chinês o que significa a palavra, né, caminho, ele é um processo. Eu preciso sair de um ponto A para um ponto B, precisa existir o caminhante, precisa existir o ato de percorrer o caminho. E como é que eu vou percorrer esse caminho? Como é que eu quero percorrer esse caminho?
Então não existe tempo mais para você dizer assim, eu vou melhorar daqui um ano, eu vou ser melhor o ano que vem. Não, comece sendo melhor hoje. E esse melhorar é importante a gente, dentro dessa linha, né, da empatia, da questão da fobia social, é pensar, ok, o que eu olhei fora, eu não gostei daquilo e eu me recolhi, me protegi. Tá, mas o que a partir do que eu olhei para fora e que eu não gostei, eu posso aprender e fazer diferente? É se questionar mesmo. O que eu posso fazer diferente nesse processo? O que eu posso, não para ser melhor do que o outro, não. É para se melhorar mesmo. Isso, e para fazer uma diferença positiva, para de repente outra pessoa não passar pela mesma situação. É perceber o seu impacto, né, no seu entorno. É olhar assim, tá, mas qual é o impacto que eu quero deixar aqui? Exato. Então, isso desde da sua casa a todos os ambientes que você vá, desde os múltiplos papéis que você tenha, qual é o impacto, né? O que você pode deixar ali de impacto positivo? Né? E é um esforço, né? É diário. Eu sempre falo, não somos 100%. Dia. Essa autoconsciência é diária, esse movimento de transformação é diária. A gente sempre vai estar no processo, a gente tem que entender isso, né? Por isso que não tem que ter pressa, não é que, tá ok, então você não tem que ter pressa, então... Acho que tem que ter velocidade e constância. Exato. Todos os dias caminhar em direção daquilo que é importante para você e significativo. E saber exatamente, mas o que é importante para mim na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nos meus negócios, na minha família, o que é importante. E você fazer todo dia um pouquinho. Exato. Né? Não precisa ser o 880. E corrigir também, né? Porque a gente não vai acertar sempre. Não. Muito pelo contrário. Os momentos que a gente mais cresce, muitas vezes, são os momentos de erro, são os momentos de dificuldade, são os momentos de dor. E que você para reavaliar. Exato. Né? Então, você isso precisa é muito medir também importante. o insucesso. As pessoas querem medir só o sucesso, mas você precisa medir os seus insucessos. Sim. O que te impediu de chegar no seu objetivo? O que fez você, às vezes, procrastinar, se sabotar, se comparar, enfim. É importante essa métrica também. Exato. Janaína, estamos acabando quase nosso programa. Deixa uma dica, deixa algumas dicas já para a gente fechar a respeito do que esse tempo tão precioso, a gente está entrando no ano, então estamos findando um ano. Então agora nesses últimos dias, o que a gente pode fazer? Como é que a gente deve planejar? 2022. Vamos lá. Primeira coisa, tire esse tempo de pausa para refletir sobre todas as áreas da sua vida. Se você for lá no Google e jogar assim, a roda da vida, você vai ver lá que tem 12 áreas da vida. Essa é uma ferramenta de coach fantástica para você começar a olhar. Meça os seus resultados até aqui, escolha 2 ou 3 áreas que sejam um ponto de alavanque para você e comece com pequenas coisas, né? Faça aquilo que é importante, faça o suficiente a cada dia, dê um passo em direção da sua meta, crie metas menores, fatie o seu objetivo em micrometas e faça algo que seja movimento e não seja barulho. Vai medindo os seus resultados, vai fazendo aquilo ali que é importante para você. E eu acredito que é uma ferramenta fantástica para a gente pensar 2022, escolhendo 2 ou 3 objetivos aí. Sim, isso é muito importante. Eu sempre brinco, né? Aquele meme que tem de final do ano do cérebro de meta para o ano novo, emagrecer e ficar rico, do cérebro. Geralmente, além das outras, tem essas duas. Mas até para isso precisa constância. Claro. Né? E velocidade. Precisa planejamento. Eu estou pegando isso de exemplo, é brincadeira, mas é brincadeira falando a verdade. Entra em metas de faturamento, querer ser rico. Entra em metas de faturamento. Claro, não é só. Aí que às vezes a gente tem que cuidar para não ser aquela coisa de jogar na loteria. Fiz uma meta de ficar rico e emagrecer, então eu jogar na Mega Sena. Não, o que está ao seu alcance. Exatamente. Que você não conta com a sorte, você faz a sua sorte acontecer. O que está? E para isso precisa de planejamento. Janaína, muito obrigada. Eu que te agradeço, Zigrid. Rende sempre, né? E é muito gostoso, né? Sempre é muito gratificante estar com você, essa troca que a gente faz. Eu aprendo contigo. Toda vez que eu venho, a gente sempre tem um aprendizado novo aí. E que 2022 as pessoas pensem que constância e velocidade é necessário para atingir os seus resultados, seus objetivos. Não importa qual é o seu objetivo, o que importa é a constância e a velocidade. Perfeito. E nós ficamos hoje por aqui, o nosso programa Olhar de Estilo. Um beijo, até semana que vem.